Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020 e nós estamos nos encontrando para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós continuamos estudando a nossa revista Palavra e Vida, que tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. Então nós estamos estudando uma série de lições que tem a ver com esse período que nós estamos passando aí de coronavírus, de isolamento social, de quarentena. A nossa lição de hoje, ela tem por título Ainda não é o fim. Ela está baseada em Marcos capítulo 13, que é uma profecia de Jesus sobre os últimos dias. Então nós vamos ver o que nós temos então em Marcos capítulo 13 e também nos evangelhos de Lucas e de Mateus também nós vamos falar alguma coisa sobre eles. Vejamos lá então Marcos capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Diz-nos assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Eis aí, então, a narrativa, a profecia do Senhor Jesus Cristo, que é bastante conhecida como o Sermão do Monte das Oliveiras. Bom, esse texto que nós lemos, ele está narrado também em Lucas, no capítulo 21, e no verso 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Algumas versões apresentam este texto dizendo: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Bom, fala sobre que haverá então terríveis sinais, não é isso? E entre esses sinais há os sinais das epidemias. O mundo já passou por diversas epidemias, né? Já tivemos a gripe espanhola, recentemente, não muito longe, houve aí a gripe suína, houve a gripe do frango, né? E outras epidemias. E atualmente o mundo está sob uma grande pandemia, porque é pandemia porque envolveu o mundo todo, né? Eis a razão do prefixo pan. Então, todo mundo foi afetado por essa coisinha minúscula, microscópica, que afetou o mundo todo, chamado coronavírus. Seria esta pandemia, essa presença do coronavírus, o fim dos tempos? Será que isto está nos dizendo que de fato o tempo está fido e que Jesus vai voltar já? Né? Vamos ver isso. Estamos vivendo momentos de ansiedade. Seriam esses momentos, então, o fim dos tempos, né? Já que o coronavírus está aí, uma pandemia que está atacando todo mundo? Bom, com relação ao fim dos tempos, nas Escrituras nós encontramos expressões diversas, tais como, vejamos lá algumas delas.
Olha, em alguns trechos da Bíblia, nós vamos encontrar que o fim dos tempos é chamado de os últimos dias. Nós encontramos em Isaías, no capítulo 2, verso 2, o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Tá? Então, referindo-se então ao fim do tempo, aos fins dos tempos, um dos termos que nós temos, que nós encontramos na Bíblia, é últimos dias, né? Ainda Miqueias, no capítulo 4, ele também se refere aos últimos dias. Diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será restabelecido como principal entre os montes e se elevará, acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. É também chamado de os últimos tempos. Quem faz chamar de os últimos tempos, um deles é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 20, diz: conhecido antes da criação do mundo, é revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ainda também é chamado de a última hora. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18, ele diz: filhinhos, esta é a última hora. E assim, como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Então, João usa aí o termo última hora quando se refere ao fim dos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, nós encontramos o mais completo sermão de Jesus, que é esse sermão que é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Marcos, no capítulo 13, e Lucas, no capítulo 21, relatam o mesmo, o Sermão do Monte das Oliveiras. Nós temos que ter em mente que Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinóticos. Sim, é um prefixo que significa que estão juntos, ou seja, e ótica tem a ver com visão, significa que Mateus, Lucas e Marcos, eles têm uma mesma visão. A única diferença que há entre esses evangelhos é que às vezes Mateus dá mais ênfase em um relato do que Marcos e do que Lucas, e às vezes é Lucas e às vezes é Marcos, tendo em mente que o evangelho que foi escrito primeiro foi o de Marcos. Então Mateus e Lucas também usaram muitas coisas do evangelho de Marcos, usando como fonte para escrever os seus evangelhos, além de outras fontes. Mas então Mateus, no capítulo 24, nós encontramos o sermão mais completo de Jesus, o chamado Sermão do Monte das Oliveiras, que tem a ver, então, com os últimos dias, com o fim dos tempos, né? É isso que nós estamos falando hoje, já que a nossa lição seria, então, será que já nós estamos vivendo o fim, né? Já que o coronavírus está aí? Bom, neste relato de Mateus 24, de Marcos 13, Lucas 21, Jesus vai falar da sua segunda vinda, da volta de Jesus. Todos nós aguardamos a volta de Jesus, e isto é certeza, assim como foi profetizada a sua primeira vinda, e ela se concretizou, a segunda vinda de Jesus vai se concretizar com toda certeza. Veja só, este sermão, então, foi a resposta de Jesus à pergunta de seus discípulos. Eles perguntaram, então, veja lá, Mateus 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, verso 3. Então, como já disse, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, é algo que está profetizado e que vai de fato acontecer, assim como de fato aconteceu a sua primeira vinda. Então, a vinda de Jesus é a consumação da história do mundo, da história da humanidade, de toda a criação de Deus. É um dos assuntos mais enfatizados na Bíblia. Para que você tenha ideia, a primeira vinda de Jesus nós encontramos aproximadamente ao longo da Bíblia 300 referências, começando lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou, e ao longo de toda a Bíblia. Então, a primeira vinda
a primeira vinda de Jesus, nós encontramos aproximadamente 300 referências na Bíblia. Já com relação à sua segunda vinda, nós encontramos mais de 2.000 referências bíblicas com relação a este evento tão esperado pela igreja. Então, como já dissemos, a segunda vinda de Jesus é a consumação de toda a história da criação. Os discípulos queriam saber, então, quando seria a volta de Jesus e quais seriam os sinais que a antecederiam. Então, vejamos. Marcos, capítulo 13, verso 3 e 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eles tinham esse desejo de saber quando seria a volta de Jesus, e todos anseiam também, aqueles que creem nele, de saber quando será a volta de Jesus. Mas Jesus nos deixou algumas pistas para que nós possamos ver como se aproxima a sua vinda. Jesus, então, dá a esses discípulos que o questionaram uma resposta que tem a ver com a destruição de Jerusalém e com a sua vinda. Jesus vai nos mostrar, então, de uma maneira bastante didática, como serão esses sinais da sua segunda vinda. Lucas, no capítulo 21, dos versos 20 a 24, diz-nos assim, Jesus fala assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então Jesus vai usar a destruição de Jerusalém. Jerusalém seria invadida, nós vamos falar um pouco mais adiante. Vai usar a iminente destruição de Jerusalém, que se daria em torno de 40 anos depois que Jesus fala isso, para fazer a conexão com os sinais da sua segunda vinda. Jesus então faz uma ligação com a destruição, o julgamento de Jerusalém e a sua segunda vinda. E ele então usa a destruição do templo e de Jerusalém para deixar claro os acontecimentos relativos à sua volta. A destruição do templo de Jerusalém ilustra bem o que deverá acontecer na sua segunda vinda. Então, veja que Jesus diz lá, Mateus 24, verso 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus se refere aqui ao templo. Os discípulos estavam saindo com Jesus, eles olham para aquele templo lindo, bonito, aquela arquitetura maravilhosa, e eles, encantados com aquela arquitetura, Jesus diz para eles, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo isto será destruído. Todas essas pedras serão todas elas derrubadas. Então Jesus vai usar então a iminente destruição de Jerusalém e do templo para falar sobre os sinais da sua segunda vinda. Em Mateus, no capítulo 24, dos versos 15 a 18, diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto,
Jesus está alertando, advertindo o que eles deveriam fazer no momento em que Jerusalém fosse cercada, porque Jerusalém seria atacada, seria destruída juntamente com o templo. Então, o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. 40 anos aproximadamente depois que Jesus falou dessa profecia da destruição. De 66 a 70 houve uma grande revolta dos judeus e as tropas romanas cercaram então Jerusalém e sob o comando do general Tito, no ano 70, o templo foi totalmente destruído, incendiado, mais de 1 milhão de pessoas morreram nesta ocasião, porque foi por ocasião da Páscoa. Lembre-se que era uma festa imensa e maravilhosa para os judeus, então Jerusalém estava cheia, estava totalmente abarrotada de gente, tomada por visitantes, inclusive. Então, as tropas romanas, sob a liderança do general Tito, destruíram, arrasaram com Jerusalém, arrasaram aquele templo majestoso que havia sido construído, que primeiramente foi construído por Salomão, depois os babilônios vieram e destruíram, e aí depois, sob o comando de Esdra e Neemias, o novo templo foi reerguido. Herodes vem mais tarde e reforma este templo, ele ficou um templo lindo, maravilhoso, que este templo era todo o orgulho dos judeus. Para eles, Jerusalém era intocável, porque lá estava o templo do Senhor. Mas Jesus vai dizer, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra, vai vir o julgamento sobre esta cidade, sobre Jerusalém, e tudo isto virá abaixo, e olha, muitos vão perder a sua vida. Então, olha o que ele diz, então, assim quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, Jerusalém será destruída, e foi isso que de fato aconteceu. O templo foi totalmente arrasado, né? Jerusalém deixou de existir então como unidade política, mas na realidade, alguns anos mais tarde, há uma nova rebelião em 135 depois de Cristo, e aí sim foi tudo arrasado e Israel deixou de ser um estado judaico, acabou como nação, voltando a se restabelecer como nação há poucos anos atrás, em 1948, quando foi restabelecido o Estado de Israel. Então, a destruição de Jerusalém, que Jesus havia profetizado, ela se deu no ano 70 depois de Cristo, como já disse, 40 anos aproximadamente depois dessa profecia, depois desse sermão do Monte das Oliveiras. Então, Jesus, ele fala primeiramente da destruição de Jerusalém e depois ele vai continuar falando de outros sinais relativos à sua volta. Voltando lá para Mateus capítulo 24, dos versos 6 a 14, diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus, então, depois de explanar, de explicar como se daria a destruição de Jerusalém e do templo, ele continua agora falando de outros sinais que antecederiam a sua vida, que antecederiam o fim de todas as coisas.
Por que Jesus vai deixar então esses sinais para os seus discípulos, vai deixar esses sinais para nós, vai deixar esses sinais para a sua igreja, vai deixar esses sinais para o mundo na realidade, né? Uma das razões é para evitar a ansiedade. Nós não podemos viver ansiosos, porque conhecendo a palavra de Deus, nós podemos saber como as coisas estão acontecendo, conforme o Senhor Jesus profetizou, e nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não falha. O que nós temos que fazer é observar os sinais. Outra coisa, por que Jesus deixou esses sinais? Para evitar os enganos. Muitos virão dizendo que eu sou o Cristo, muitos falsos profetas surgirão doutrinas estranhas, surgirão heresias. Então Jesus nos dá esses sinais para que nós saibamos, para que nós fiquemos precavidos com relação aos enganos. Quantos já marcaram a volta de Jesus com data, marcando o dia exato que Jesus voltaria? E o que aconteceu com eles? Ficaram envergonhados, porque justamente uma das razões pelas quais Jesus vai deixar esses sinais é para evitar os enganos, para que nós não sejamos enganados. Outra razão é para que nós estejamos preparados, para que nós possamos observar o que está acontecendo. Ele diz, olha, orem e vigiem. Nós temos que orar, e o vigiar é o observar, é confrontar as coisas com a palavra de Deus, com os sinais que o Senhor Jesus nos deixou. Porque pelos sinais podemos saber que ainda não é o fim. Há muitas coisas ainda por acontecer. Então veja lá, o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Eis aí a razão pelo que o Senhor Jesus diz: orem e vigiem. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é se afastar da fé, é se afastar dos ensinamentos do Senhor, é se afastar das doutrinas, é se afastar dos preceitos bíblicos. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer, não se deixe abalar e nem alarmar tão facilmente. Vão surgir falsas profecias, vão surgir palavras estranhas, mas vão surgir cartas que supostamente vão dizer que foram escritas por nós, mas os sinais que Jesus deixou, eles têm justamente esta finalidade: evitar a ansiedade, evitar que sejamos enganados, evitar que estejamos despreparados, para que nós, por meio desses sinais, possamos analisar e ver que ainda não é o fim, que tudo tem que ocorrer conforme o Senhor Jesus explanou muito bem no Sermão do Monte das Oliveiras. Então, os sinais que o Senhor Jesus deixou, ele vai ocorrer em diversas áreas da vida e do mundo. Os sinais ocorrem na vida civil. O que está lá em Mateus 24, capítulo 6 e 7? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha, nós temos que ver que desde que o homem pecou, toda a natureza foi abalada. Paulo vai descrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele diz que toda a criação sofre dores de parto. Então o que está acontecendo, o que nós estamos vendo acontecer, terremotos, guerras, nações se levantando contra a nação, nós temos que ter em mente que no século passado, somente no século passado, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais.
em que milhões de vidas foram cefadas, imensas quantias foram jogadas para que armamentos novos fossem desenvolvidos. Então, são sinais, e ainda hoje continuam as guerras. Nós temos guerras ainda hoje. A Síria está vivendo um estado de guerra e outros países estão vivendo estado de guerra. Há uma tensão tremenda no mundo e cada um se armando mais do que o outro, porque nação se levantará contra a nação e tem muita coisa ainda para acontecer. E um dos sinais que Jesus vai te falar, uma das áreas que esses sinais vão ocorrer é justamente na vida civil e no estado de guerra. Outros sinais também vão ocorrer na vida religiosa. Olha o que nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 13, versos 5 e 6. Jesus lhes diz: cuidado, que ninguém os engane. Você está lembrado que eu falei aqui há pouco? Olha quais as razões que Jesus deixou os sinais. Justamente uma das razões é evitar o engano. Então, nós temos então os sinais na vida civil e temos também na vida religiosa. Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Aqui mesmo no Brasil, lá na região do estado do Paraná, há um indivíduo chamado Henri que diz ele ser o Cristo. E, pasme, ele tem seguidores, tem pessoas que acreditam que de fato ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Você já deve ter visto na televisão, dando entrevistas, o conhecido Henri, o Cristo. São falsos cristos e surgirão coisas piores ainda. Mas Jesus diz, olha, cuidado, que ninguém os engane. Outro sinal também é a perseguição à igreja, perseguição aos servos de Cristo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Quantos irmãos nossos neste momento estão sofrendo perseguição? Há irmãos nossos que estão presos na Coreia do Norte, há irmãos nossos que estão presos na Eritreia, há irmãos nossos que estão presos em outros países, há irmãos nossos que foram decapitados pelo Estado Islâmico, há irmãos nossos em países na África que são perseguidos e aldeias inteiras são destruídas, mas eles permanecem firmes, mas isso ainda não é o fim. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E além disso, quantos dos nossos irmãos não têm liberdade para louvar ao Senhor como nós temos aqui? Outro grande sinal é o esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Quantas vidas são ceifadas de maneira banal, de maneira covarde. Nós vemos isso acontecer nós vemos isso acontecendo no mundo afora, porque em função do aumento da maldade, consequentemente, quando vem tudo isso, o amor se retira, o amor esfria e a vida humana não tem valor algum. Então, em função do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Outro sinal também outra área que os sinais da volta de Cristo vão afetar é a natureza. Veja lá Marcos capítulo 13, versos 24 e 25, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então nós vemos que em todas as áreas da criação nós vamos encontrar sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, capítulo 6, do verso 12 a 14, diz: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra,
toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, veja que os sinais, eles afetam diversas áreas. Tá? Então Jesus, uma das coisas que ele deixou muito bem claro é o alerta que ele nos dá com relação aos enganos sobre a sua vinda, os falsos cristos. Veja lá Lucas 21:8, ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Abram os olhos, vigiem e orem, observem os sinais. Mateus, no capítulo 24, versos 4 e 5, diz: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Se Jesus falou que muitos serão enganados, de fato muitos serão enganados por esses falsos cristos que surgirão, que hão de surgir. Então, o que acontece? Surgem falsos cristos, em consequência vão surgir falsos cristãos, em consequência vai surgir falso evangelho, vão surgir falsos profetas e vão surgir falsos milagres. Veja, são coisas que nós estamos vendo acontecer. Falsos cristos, falsos cristãos, pessoas que são cristãos nominais, que não tem nenhum compromisso com a palavra, que não tem compromisso com o Cristo vivo, tá? Mas, no entanto, se dizem cristãos, se proclamam cristãos, um falso evangelho sem embasamento na palavra de Deus, aceitando tudo aquilo que hoje o mundo aceita, coisa que a palavra de Deus sempre condenou, porque pecado foi pecado no passado e continuará sendo pecado segundo a palavra de Deus. Uma coisa que não existe na palavra pecado é a sua variação. Não existe o diminutivo de pecado e não existe o aumentativo de pecado. Existe pecado. E isto vai fazer então que o homem vá atrás de falsos cristos, vão surgir falsos cristãos, falso evangelho, falsos profetas e falsos milagres, milagreiros que aí estão pelo mundo afora pregando o evangelho falso. Então, o que nós podemos ver com relação a isto, desde o século XVIII para cá, principalmente na Europa, surgiu uma coisa chamada de teologia liberal. Os teólogos liberais, olha, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Há muitos que questionam o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Creem que Jesus morreu na cruz apenas como um exemplo de renúncia para que nós possamos imitá-lo. Creem no universalismo. O que é universalismo? Que no final todo mundo será salvo, independente de ter aceitado Cristo ou não, porque que eles dizem? Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, e isso bastou e está todo mundo salvo. É o universalismo. Não, nós somos salvos, como aqui já estudamos, pela graça de Deus. Outra coisa, essa teologia liberal, ela diz que Jesus não volta. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver justamente com o que nós acabamos de falar. Falsos cristos, falsos cristãos, falso evangelho, falsos profetas, falsos milagres. Então, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditam na ressurreição de Cristo, creem que Jesus morreu na cruz apenas como um exemplo de renúncia, creem no universalismo e para ele Cristo não volta. Eis aí, isso surgiu na Europa e está se espalhando pelo mundo, tem no Brasil. Há pastores que não acreditam, que seguem esta linha da teologia liberal. Você hoje se questiona, por que a Europa, que tanto foi útil no passado, que ajudou a expansão do cristianismo, do evangelho, hoje está totalmente, praticamente ateia, e o cristianismo é algo que é frio, as igrejas desanimadas, as igrejas, quando muito, só o culto pela manhã e uma vez no domingo pela manhã e só uma vez na semana. E aí alguns perguntam, por que nós vamos ter que mandar missionários para a Europa ou até mesmo para os Estados Unidos? Porque
eles estão esfriando e estão com ensinamentos falsos, com falsos evangelhos, com falsos mestres, pregando coisas que não condizem com a palavra de Deus. Isto é sinal, isso é um dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Então, Mateus 24, verso 11 diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha, há seminários extremamente tradicionais que mudaram totalmente a sua linha teológica. Estão hoje nessa linha da teologia liberal. Aí Jesus diz, olha, cuidado para que eles não os enganem, tá? Mas não é só isso, ainda tem mais coisas ainda. Bom, então Jesus fala da sua volta e nos alerta, nos apresenta uma série de sinais para que nós fiquemos precavidos, para que nós oremos e vigiemos. Então, qual é o grande propósito da volta de Cristo, da sua segunda vinda? Primeira delas, a consumação da nossa salvação. Nós fomos justificados, né? Hoje nós estamos no processo de santificação, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e um dia nós seremos glorificados, que é a consumação da nossa salvação, quando Jesus vem, que há a ressurreição dos mortos e haverá então o juízo final. Então o grande propósito da volta de Cristo, a consumação da nossa salvação. Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, eis aí o Senhor falando da consumação da nossa salvação, quando seremos então todos reunidos dos quatro cantos da terra, dos quatro ventos, e estaremos para sempre com o Senhor. Será a consumação da nossa salvação na volta de Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 9, verso 28, o seu autor diz assim: e assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqueles que esperam o Senhor Jesus Cristo terão a sua salvação consumada na volta do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, ele voltará. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós o aguardamos, Jesus voltará. O grande propósito da volta de Cristo, continuando, outro grande propósito é o julgamento do mundo. Olha que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, um dos grandes propósitos da volta de Cristo é o julgamento do mundo. Outro grande propósito é a plenitude do reino de Deus. Olha que Jesus diz em Mateus 25, verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Olha, é a consumação da nossa salvação, é o julgamento do mundo, e os que estiverem à direita ouvirão, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Lucas, no capítulo 21, verso 31, vai dizer também o Senhor Jesus, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Guerras, terremotos, epidemias, falsos mestres, falso evangelho, falsos milagres estão nos mostrando que o reino de Deus está próximo. Jesus breve virá. Veja lá Daniel capítulo 7, versos 13, 14 e 18. Diz o seguinte: na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus.
Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todos sempre. Daniel capítulo 7, versos 13, 14, 18, e a gente voltando aqui um pouquinho mais, vejam só, o grande propósito da vida de Cristo é justamente o que Daniel se referia 700 anos antes de Cristo, e aí nós vemos aqui o Senhor Jesus falando em Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E Lucas 21, 31, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E Daniel vai dizer então, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Então, veja, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso são sinais da volta de Jesus. As profecias vão se cumprir. Há um hino bastante conhecido dos arautos do rei, que lhe diz assim, servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus nos deixou sinais, Jesus prometeu que voltará e a palavra do Senhor sempre se cumpriu. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vivo está. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E ele virá para reinar e nós reinaremos para sempre com o Senhor, porque na sua vinda será a consumação da nossa salvação. Então, olha o que nos diz o pastor John Piper. Ele diz o seguinte, já que nós começamos a nossa lição de hoje nos referindo ao coronavírus e perguntando se já era o fim, veja o que ele diz. O coronavírus é um despertar dado por Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Então, o coronavírus e todos os demais sinais, ele nos servem para que nós estejamos despertados e prontos para a segunda vinda de Cristo. Eis a razão dos sinais. Aí John Piper diz, o coronavírus é um despertar dado por Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Mas aí todos esses sinais todos, há um grande sinal. Você sabe qual é este grande sinal que Jesus falou? Que para mim é o maior sinal de todos eles, que está bem claro. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí sim, então virá o fim. Meu irmão, o maior sinal da vinda de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho. O mundo todo tem que ouvir o Evangelho. Não quer dizer que o mundo todo será salvo, como pregam os teólogos liberais, que são sinais, porque Jesus disse que viriam falsos mestres. Então, o mundo todo precisa ouvir o Evangelho. Aí sim, então virá o fim. É por esta razão que a Igreja do Senhor investe em missões. É por esta razão que a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo e as outras denominações também têm os seus missionários espalhados pelo mundo. Olha, há países que são extremamente fechados para o Evangelho. Na África nós temos a Eritreia, que é chamada da Coreia do Norte da África, mas também nós temos a Coreia do Norte, que é totalmente fechada. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, lá o número de cristãos chega a 1%, se não me falha a memória, mas o Evangelho está sendo levado à Coreia do Norte. Sabe como? Por estratégias especiais dadas pelo Espírito de Deus a irmãos que amam a evangelização. Eles estão na Coreia do Sul. E o que eles fazem para que a mensagem possa entrar na Coreia do Norte, já que é
extremamente militarizada a fronteira Coreia do Sul, Coreia do Norte. Nossos irmãos, eles enchem balões, nesses balões há mensagens bíblicas e esses balões vão ser levados pelo vento para dentro do território da Coreia do Norte, norte-coreano, e aí depois que esses balões explodem, eles caem dentro do território norte-coreano com mensagens bíblicas, com mensagem do Evangelho, com mensagem de salvação, escritas em coreano, para que o povo possa ter contato com a palavra de Deus. Então a mensagem está sendo pregada. Há irmãos que estão pagando com a própria vida para que o mundo todo possa ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque somente depois que o Evangelho atingir todas as nações é que virá o fim. E uma outra coisa que vai ajudar nesta propagação do Evangelho é a tecnologia. Hoje nós estamos aqui nesta aula pela internet e a internet também é um grande instrumento que pode ser usado para que o Evangelho chegue a todo mundo. Então, o grande sinal, meu irmão, o grande sinal que nos mostra que é o fim, não é coronavírus, não são as epidemias, não são as guerras, não são os terremotos, não é o amor, que não é o amor de muitos esfriando, não é a presença dos falsos profetas. Sim, esses sinais vão existir para que nós estejamos precavidos, para que nós oremos e vigiemos. Mas o maior sinal de todos que o Senhor Jesus deixou bem claro é: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Jesus respondeu em Mateus 24:4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Meu irmão, minha irmã, ainda não é o fim, mas a certeza nós temos: ele voltará. Assim como as profecias da sua primeira vinda se cumpriram, todas elas, com todas as riquezas de detalhes, o Senhor Jesus há de voltar, e as profecias com relação à sua segunda vinda, com certeza hão de se cumprir, e nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, porque estaremos com Ele para sempre. Então, ainda não é o fim, mas aguardemos que Ele vai voltar. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Irmão, agora indo lá, irmã, indo lá para o último livro da Bíblia, tá? A vinda de Jesus é a última profecia do Novo Testamento. Está lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no seu último capítulo, que é o capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Sabe quem é aquele que dá testemunho destas coisas? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, muita gente tem medo do termo Apocalipse, pensando só em tragédia, em pestes, em misérias, mas Apocalipse é a revelação e a proclamação da vitória do Senhor Jesus e da sua segunda vinda. E ele mesmo diz: aquele que dá testemunho destas coisas, que é o Senhor Jesus diz: sim, venho em breve. Amém, diz a igreja. Amém, vem Senhor Jesus. É isso que nós, como igreja, devemos dizer e estamos dizendo. Amém, vem Senhor Jesus. E coronavírus, pandemia, ainda não é o fim, mas Jesus voltará e nós o aguardamos. Então, meu irmão, minha irmã, não é o fim, mas ele virá. E que nós estejamos sempre dizendo: amém, vem Senhor Jesus. Nós o aguardamos e queremos estar para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos guarde sempre orando e vigiando, porque os sinais estão surgindo, os sinais estão se cumprindo, mas ainda há muita coisa para se cumprir, sendo que o maior dos sinais é a pregação do Evangelho a todo o mundo.
Irmão, irmã, que o Senhor os abençoe ricamente. Domingo que vem nós estaremos de volta aqui com mais uma outra lição da nossa escola bíblica dominical e eu lhes desejo uma semana abençoadíssima e com essa grandiosa esperança que nós temos sempre no nosso coração. Jesus vai voltar. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor, meus irmãos, e um grande abraço a todos.